Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu vou contar a história de alguém muito especial. É a história de Jesus. Vocês podem encontrar na Bíblia, no livro de Mateus, Lucas, Marcos. Você ama muito alguém? Seria capaz de presentear essa pessoa com o que você tem de mais precioso? Então, Deus nos presenteou com aquilo que ele tem de mais precioso, o seu Filho Jesus Cristo. Há mais de 700 anos antes dele nascer, o profeta Isaías já havia falado sobre a vinda do Salvador. Do ventre de uma mulher nasceria o Filho de Deus, e assim aconteceu. Um anjo do Senhor visitou uma jovem abençoada chamada Maria e disse que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela ficou muito feliz. José, que era o noivo de Maria, ficou confuso e pensou em desmanchar o casamento com ela. Então, um anjo também apareceu para José em sonho, disse que para ele não temer, pois ela estava grávida pelo Espírito Santo. E ele falou: ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos pecados deles. Quando José acordou, fez tudo como o anjo falou. E a palavra do Senhor se cumpriu mais uma vez. O Filho de Deus nasceu como um bebê, mas ele não nasceu em um palácio. Na época, houve um recenseamento em Belém, que é a contagem de pessoas. Então, eles foram para lá e não havia hospedagem. Então, ficaram em um lugar simples e Jesus foi deitado em uma manjedoura. Ele foi visitado por magos guiados por uma estrela que presentearam com ouro, incenso e mirra. E também eles foram visitados por pastores que foram guiados por anjos. Que coisa maravilhosa, não é mesmo, crianças? Então, a Bíblia diz que Jesus crescia em graça e conhecimento. Olha, crianças, certa vez, quando Jesus tinha 12 anos, ele se perdeu dos seus pais em Jerusalém. Seus pais, muito preocupados, o procuraram em toda parte. Sabe onde eles encontraram Jesus? No templo. Jesus amava a casa do Senhor. Quando o encontraram, ficaram surpresos, pois viram sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos estavam muito admirados com sua inteligência e com as respostas que dava. Jesus então voltou para Nazaré e continuou sendo obediente aos pais. Mais tarde, Jesus se tornou um homem e cumpriu seu ministério, pregou sobre o reino de Deus e o amor de Deus para todos, alimentou os famintos, pois é, curou muitas pessoas, operou muitos milagres. Jesus amava conversar com as pessoas. Jesus gostava muito das pessoas e curava essas pessoas. Sabia, crianças, que Jesus caminhou por cima das águas? Pois é, foi um dia em que ele foi encontrar com seus discípulos que estavam em um barco. Jesus passou por todas as dificuldades que nós seres humanos passamos, mas sem pecar. Ele foi perfeito em tudo. E quanto mais ficava conhecido pela multidão que o seguia, mais despertava a inveja de pessoas poderosas da época, que tramavam um plano contra Jesus. Nossa, crianças! Quando chegar a hora de se cumprir o propósito de Deus, Jesus foi traído. Vocês sabiam, crianças? Pois é. Judas, um dos seus discípulos, depois de uma ceia que Jesus fez com seus discípulos na Páscoa, Judas levou guardas para prender Jesus. Ele vendeu Jesus. Homens cruéis maltrataram Jesus.
colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, que teve que andar por meio de pessoas. Aqueles homens cruéis batiam em Jesus e humilhavam. Pois é, crianças, foi muito sofrimento. Depois de tudo isso, de apanhar, ser humilhado, eles pregaram Jesus numa cruz. Jesus não merecia tal castigo. Lá na cruz, há mais de 2000 anos, Jesus já pensava em salvar mim e você. Ele pagou pelos pecados de todos nós, para que pudéssemos ter a vida eterna ao lado de Deus Pai. Quando Jesus morreu, o céu escureceu, a terra tremeu, pessoas que haviam morrido foram ressuscitadas. Os soldados romanos que viram aquilo ali ficaram apavorados e com muito medo. Olha só, crianças. Então, alguns disseram que, de fato, Jesus era o Filho de Deus. Pois é, Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Jesus venceu o pecado e a morte para nos dar a vida eterna. Ele ainda andou pela terra, encontrou seus discípulos, os orientou a contar essa boa notícia para todas as pessoas. Que coisa maravilhosa, crianças! Jesus subiu ao céu para preparar um lugar maravilhoso para mim e para você, e a todos que aceitarem Ele como Salvador. Que coisa linda, crianças! Ele prometeu voltar para nos buscar e nós aguardamos a volta de Jesus. Pois é. Na Bíblia está escrito em João 3,10, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que história linda de Jesus, não é mesmo, crianças? Então, vamos fazer uma oração? A oração de hoje, quem vai fazer é o menino Luiz Otávio. Ajude a entender qual a sua vontade e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém! Se você gostou desta história, inscreva-se no meu canal para uma história tão linda quanto esta. Até mais, crianças!